Olá, pessoal, estamos de volta para o nosso bloco 2 da aula de improbidade administrativa. Tratamos no bloco anterior, né, acerca do sujeito ativo, de quem pode ser um sujeito ativo dessa ação, desse ato de improbidade. Tratamos sobre os sujeitos passivos, certo? Portanto, quem pode ser alvo desses atos de improbidade. Tratamos sobre a tipologia da improbidade, né, trazendo, portanto, alguns exemplos de atos que podem ser considerados atos de improbidade administrativa e tratamos e começamos, na verdade, tratamos acerca das respectivas sanções, né, desses atos de improbidade e começamos a tratar sobre o procedimento dessa ação civil por ato de improbidade administrativa, né? Essa ação, e nós falávamos no bloco anterior, ação que pode ser proposta tanto pela pessoa lesada, certo? Portanto, proposta por um daqueles sujeitos passivos ali do ato de improbidade. Neste caso, quando ela for proposta por essa pessoa lesada, o Ministério Público vai atuar como fiscal da lei, como também este ato de improbidade poderá ser proposto, ou melhor, essa ação de improbidade poderá ser proposta pelo Ministério Público quando essa pessoa lesada, né, essa pessoa que foi diretamente lesada, irá atuar como litisconsorte ativa, tá bom? Vamos então agora dar seguimento a esse procedimento da ação civil pública por ato de improbidade ou simplesmente ação de improbidade, passadas aqui essas considerações, esse breve resumo do nosso bloco anterior. A gente vai agora também aqui dar continuidade a essa temática, falando sobre o procedimento dessa ação de improbidade. Já sabemos quem é que pode propor esta ação de probidade, falamos no bloco anterior e repetimos há pouco, e agora a gente precisa de uma segunda informação relacionada a esse procedimento. Essa ação civil pública por ato de improbidade, ele é um procedimento ordinário, tá? Um procedimento, portanto, não é um procedimento especial, é um procedimento ordinário previsto na sua lei de regência, na lei de improbidade. Porém, devem ser aplicadas as regras estipuladas no artigo 17 da Lei de Improbidade, pois existem algumas peculiaridades. Portanto, a ação civil pública ela deve ser proposta nos moldes, uma ação civil, por ato de improbidade é ordinário, portanto, previsto em sua lei de ação civil, não é uma lei específica que trata sobre a ação civil pública, mas possui algumas especificidades, possui algumas peculiaridades que estão incertas no artigo 17 da Lei de Improbidade, especificidades que precisam, que devem ser respeitadas, embora seja uma ação civil pública, e embora também seja ordinária, é uma ação civil pública que depende aí, que necessita de que sejam respeitados essas peculiaridades previstas no artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, tá bom? A ação, ela deve ser proposta em juízo singular, tá? Porém, portanto, não há que se falar em prerrogativa de foro para a propositura dessa ação. Então, a terceira informação relacionada ao procedimento, eu estou dizendo a vocês que não há que se falar em prerrogativa de foro, prerrogativa de função, é uma ação que deve ser proposta, independente do seu agente, em juízo singular. Agora, o STJ havia firmado entendimento no sentido de que ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura, veja, havia, eu falei, portanto, no passado, ações de improbidade que tenham sido propostas, né, ações de improbidade propostas em face de membros da magistratura, e que, portanto, pudessem vir a gerar a perda de cargo, deveriam ser propostas, de acordo com o entendimento passado do STJ, deveriam ser propostas diretamente no tribunal ao qual o agente esteja vinculado, né? Este agente, esse magistrado esteja vinculado. Porém, conforme eu já antecipei para vocês, é um entendimento passado, é um entendimento que já foi superado, e eu sugiro que vocês anotem o recurso especial 1519.506/SP, que vai trazer para vocês mais informações acerca dessa alteração de compreensão do STJ no que diz respeito aos membros da magistratura, tá bom?
Então, recapitulando aqui essas primeiras informações no que diz respeito ao procedimento da ação civil pública por ato de improbidade. Ela pode ser proposta tanto pela pessoa lesada, quando o Ministério Público irá atuar como fiscal da lei, como ela pode ser proposta pelo próprio Ministério Público, e aí, neste caso, a pessoa lesada atuará como litisconsorte ativa, tá bom? Segunda informação, o procedimento previsto, né, o procedimento da ação civil pública por ato de improbidade é ordinário, tá? Previsto, portanto, na sua lei de regência, na lei de ação civil pública, porém, precisa respeitar algumas especificidades previstas no artigo 17 da lei de improbidade. Devem ser respeitadas, devem ser incorporadas aí a esse procedimento. Para além disso, essa ação ela deve ser proposta sempre em juízo singular, o que quer dizer que não há privilégio, não há que se falar em prerrogativa de função, né? A propositura ela irá ocorrer sempre no juiz singular. E tínhamos o entendimento do STJ, entendimento já superado, que no que diz respeito a ações que fossem propostas em face de membros da magistratura, nós teríamos que a compreensão anterior, compreensão já superada, é que deveria ser proposta diretamente no tribunal ao qual esse membro, né, esse magistrado, ele estivesse vinculado, repito, um entendimento já superado. Bom, vamos seguindo aqui para um resumo do procedimento como um todo. Repito, vocês precisam fazer a leitura dessa legislação, certo? Eu estou trazendo aqui para vocês uma noção geral da lei, trazendo para vocês os pontos mais importantes e trazendo, claro, essa complementação de doutrina e jurisprudência. Mas é imprescindível que vocês façam essa leitura da legislação como um todo. Então, vamos tratar aqui agora de um resumo desse procedimento, né? Sobre prazos, enfim, de que maneira esse juiz ele vai atuar, enfim, a gente vai trazer aqui agora esse resumo do procedimento. Eu vou trazer, na verdade, o que está incerto na legislação de forma mais mastigada, para que vocês compreendam todo esse procedimento. Bom, uma vez proposta essa ação de improbidade, conforme lá o artigo 17, nós temos que o próprio artigo 17, parágrafo 7º, traz para a gente que, uma vez proposta, a lei, ele traz para a gente essa necessidade de notificação do acusado, certo? Notificação do acusado para que ele apresente uma defesa prévia, no prazo de 15 dias. Antes de proferida, inclusive, a decisão de deferimento ou não da petição inicial. Então, percebo que é um procedimento específico, né? Nós temos aqui que a ação de improbidade ela é proposta e manda e determina o artigo 17, mais precisamente o parágrafo 7º, que seja notificado o sujeito acusado, né? Portanto, o réu aquele que é apontado como agente causador do prejuízo, aquele que é apontado como quem executou ato de improbidade, ele deve ser notificado para se manifestar no prazo de 15 dias antes mesmo de ser proferida uma decisão de deferimento ou não na petição inicial, tá? Bom, se o juiz entende cabível a propositura dessa ação, ele deve receber a petição inicial em todos os seus termos, certo? E aí a gente entende que é importante também considerar para vocês que desta decisão que recebe que entende cabível, melhor dizendo, né? Que entende cabível a propositura da ação de improbidade, cabe agravo, tá? É uma peculiaridade da ação de improbidade, conforme o parágrafo 10º do próprio artigo 17, tá bom? Parágrafo 10 do próprio artigo 17. Então, se o juiz entende cabível a propositura dessa ação, ele deve sim receber a petição, e desse entendimento, dessa recepção da petição em todos os seus termos, cabe agravo, conforme parágrafo 10 do artigo 17 da Lei de Improbidade. Uma outra consideração aqui, também afim, né, portanto, com essa finalidade de fazer um resumo do procedimento, da decisão que indefere essa petição inicial, cabe apelação, tá? Conforme o próprio Código de Processo Civil. Então, daquela decisão que recebe a petição, cabe agravo, ao passo que da decisão que indefere a petição, cabe apelação, conforme o próprio
Código de Processo Civil e o agravo conforme a Lei de Improbidade Administrativa. Após o recebimento da petição inicial, o juiz determina a citação do réu. Veja que aqui ele já recebeu. Eu não estou falando de notificação, aquela que eu mencionei lá como um primeiro ato, né? Ele recebe, é proposta a ação de improbidade, certo? E aí ele estabelece a notificação do acusado para que ele apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias, certo? Antes de que ele profira uma decisão acerca do deferimento ou não da petição inicial. Agora, eu estou tratando sobre o recebimento, sobre a conduta após o recebimento da petição. Portanto, ele já recebeu ele já decidiu pelo recebimento dessa petição inicial, ele já disse que foi lá, né, proposta com essa ação, que foi o instrumento que propôs essa ação de improbidade, e aí, neste caso, uma vez que ele recebe essa petição inicial, o juiz determina a citação do réu para que ele apresente a contestação. Veja que nós temos, portanto, a figura da defesa prévia, e agora nós tivemos a figura da defesa prévia, e agora nós temos a figura da contestação. A ação agora passa a seguir um procedimento comum. Então, recapitulando, deixa eu só acompanhar para não me perder no horário. Recapitulando, nós temos que, uma vez proposta essa ação de improbidade, né, o juiz estabelece a notificação daquele acusado para que ele apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Portanto, antes, inclusive, quando eu falo de defesa prévia, eu estou tratando de um momento anterior à sua decisão de recebimento ou não daquela petição. Se o juiz entende cabível a propositura da ação, deve receber essa petição inicial em todos os seus termos, certo? Só que desta decisão cabe agravo, que é uma peculiaridade trazida pela própria lei de improbidade administrativa. Se ele entende pelo indeferimento da petição inicial, aí cabe apelação desse indeferimento, né, da decisão que indefere, cabe apelação nos termos do Código de Processo Civil. E, por fim, aqui nesse primeiro resumo, eu disse para vocês, estou agora repetindo, que após o recebimento dessa petição inicial, o juiz aí agora sim determina a citação do réu para que ele apresente a contestação, seguindo a partir de agora o procedimento comum dessa ação civil, dessa ação, enfim, né, dessa ação de improbidade administrativa, tá bom? Bom, deixa eu ver qual é a próxima. Importante que nós falemos agora sobre as medidas cautelares, tá bom? Medidas cautelares que eu antecipo para vocês que elas podem ser, inclusive, solicitadas antes mesmo da propositura da ação. Vamos lá. Tratamos sobre esse procedimento, né, sobre as especificidades desse procedimento e agora sobre as cautelares. Elas podem ser concedidas, veja, a requerimento do autor, mediante, a princípio, a demonstração, né, dessa necessidade, como a gente tem os critérios de medidas cautelares de forma geral. Temos a falácia do bom direito, temos o perigo da demora. Embora, é importante aqui considerar, na verdade, assim, é importantíssimo que a gente considere acerca disso, que nós temos inúmeros precedentes, não é algo que esteja já sedimentado, mas nós temos inúmeros precedentes que dizem que o perigo da demora, o periculum in mora, né, para decretar a disponibilidade de bens, portanto, de uma medida cautelar, a gente vai ver daqui a pouquinho essas medidas em espécie, mas o periculum in mora decorrente para decretar essa indisponibilidade de bens decorrentes de atos de improbidade, ele é presumido. Veja que, de acordo com o artigo, aí os precedentes, eles seguem legitimados no artigo 7º da Lei de Improbidade, tá bom? E aí anotem, por favor, alguns exemplos, né, alguns precedentes. Nós temos o recurso especial 1305092, temos o recurso especial 1203133. Então, temos o primeiro do RJ, o segundo Mato Grosso. Então, nós temos aqui essa consideração, embora, de forma geral, nós saibamos que as medidas cautelares, elas exigem a demonstração da fumus boniuris, né, e o periculum in mora. No que diz respeito ao perigo da demora, temos que
temos precedentes no sentido de que, no que diz respeito a esses atos de improbidade, esse perigo da demora, esse perigo in mora, ele é presumido, não sendo necessário, portanto, a demonstração, como é em qualquer outro requerimento de medida cautelar, tá bom? Então, temos essa informação de que elas devem ser requeridas pelo autor, tá? E pelo autor dessa ação de improbidade, seja o Ministério Público, seja aquela pessoa que foi diretamente lesada, aquela pessoa jurídica que foi diretamente lesada, e que, a princípio, ela deve ocorrer mediante demonstração, tá? Demonstração, fumaça do bom direito, fumus boniuris, ou e do periculum in mora. Considerando aqui que tem essa observação importante relacionada ao perigo da demora, que estabelecem precedentes que ele é presumido, e se ele é presumido, nós teríamos então a compreensão de que, a rigor, ele não precisaria ser demonstrado, ele apenas existe no que diz respeito aí a contexto de ações de responsabilidade, perdão, ações de improbidade administrativa, e isso legitimado, tal compreensão legitimada no artigo 7º da Lei de Improbidade, tá bom? Mas isso são precedentes, não é jurisprudência, não é entendimento sedimentado. É importante que a gente mencione, porque eventualmente pode também ser questionado para vocês, e aí você já tem na ponta da língua essa resposta, tá bom? Bom, quais são as cautelares? As cautelares que podem ser concedidas, né? Que podem ser solicitadas / concedidas por esses autores das ações. Afastamento preventivo do servidor. Primeiro, aí vocês anotem, ponto 1. Afastamento preventivo do servidor público, certo? Agora, claro, se é um afastamento preventivo, é sem prejuízo de sua remuneração, tá? E num prazo máximo, e sem prazo máximo, mas sempre sem prejuízo da sua remuneração, devendo ser demonstrado que a manutenção do agente na função que ele está, pode atrapalhar o andamento regular do processo judicial, ou até ele pode estar ali numa continuidade desses atos, eventualmente atos que podem ser inclusive delitos, né? Então, para interromper essa atuação desse agente que está sendo apontado aí como sujeito ativo do ato de improbidade, seja para interromper a sua atuação, que continua ali cometendo aqueles atos de improbidade, seja porque a sua permanência naquela função, naquele cargo, enfim, tende a atrapalhar o andamento do processo judicial. Então, afastamento prévio desse servidor, sem prazo máximo, mas sem prejuízo da sua remuneração, sob pena disso caracterizar aí uma antecipação de sanção. Temos ainda o bloqueio de contas bancárias, certo? Não podendo incidir, claro, sobre o salário, sobre conta salário, porque aí nós temos que são verbas alimentares. É o entendimento, inclusive, do STJ. Então, é possível, sim, haver esse bloqueio da conta bancária, desde que não seja uma conta salário, desde que esse salário do servidor, em razão da natureza de verba, uma verba alimentícia, nós temos aí que não pode sofrer essa restrição, tá? Temos também a indisponibilidade de bens que podem, aí vejam bem, alcançar, inclusive, bens que foram adquiridos anteriormente à prática do ato ilícito. Veja que é também entendimento do STJ. Então, se eu estou falando em bloqueio de bens, eu não estou falando, eu estou falando aí de bens que podem ser, aí a gente pensa inicialmente, olha, bens que foram eventualmente adquiridos após a prática desses atos, que podem inclusive ser reflexo aí dessa vantagem que foi oferida por esse agente. Não, o STJ compreende que bens que foram adquiridos inclusive anteriormente à prática desse ato ilícito, né, desse ato de improbidade, esses bens também podem vir a sofrer restrições, também podem ser bloqueados. E temos ainda o sequestro de bens nos termos do Código Civil, então a gente não precisa aqui trazer considerações profundas acerca disso, porque não há especificidade em relação à ação de improbidade, é possível também sequestro de bens. Então, temos que afastamento preventivo do agente, certo? Do servidor público, que é o agente ativo do ato de improbidade, tá? Réu naquela ação de improbidade. Então, nós temos agente ativo do ato,
mas ele é réu na ação de improbidade. O afastamento preventivo dele é possível sem prejuízo da sua remuneração e sem prazo máximo, tá? Isso também é importante que vocês tenham em mente. É possível que haja, enquanto medida cautelar, o bloqueio de contas, tá? Excetuando se aí as contas salário, por conta da natureza da verba remuneratória, da verba salarial, que é a natureza alimentar, então não pode sofrer qualquer tipo de restrição. Temos que pode ser também, enquanto medida cautelar, a indisponibilidade de bens, mesmo bens que foram adquiridos antes da execução desses atos considerados aí ilícitos, né, esses atos administrativos ilícitos, esses atos de improbidade, e temos na forma do Código Civil o sequestro de bens, tá bom? Vamos seguindo. Bom, essas cautelares, elas podem ser requeridas, por isso que lá no início da aula eu falei para vocês, e já repeti em algum outro momento aqui, olha, as cautelares, elas podem ser inclusive requeridas de forma precedente à propositura da ação de improbidade. Então é isso que eu quero agora fixar para vocês. Essas ações cautelares, né, essas cautelares, essas medidas cautelares, elas podem ser requeridas em ações autônomas, tá? Antecedentes, ações autônomas e antecedentes. Aí, neste caso, né, quando isso ocorrer, o prazo para a propositura da ação de improbidade será de 30 dias. Olha, eu tenho aqui, enquanto Ministério Público, que vai ser, neste meu exemplo aqui, o sujeito ativo dessa ação de improbidade, tá? É ele que vai propor essa ação de improbidade. Ele tem ainda uma série de elementos para acolher, a fim de que fique mais robusta a sua petição inicial, por exemplo, a fim de que ele consiga comprovar até antecipadamente que existem que de fato aqueles atos estão sendo praticados. Vamos considerar aqui esse exemplo. E aí, mas ele tem receio de algum tipo de dilapidação desse patrimônio, enfim. Ele pode, em uma ação autônoma e precedente à propositura da ação de improbidade, solicitar essas cautelares. Mas quando assim o faz, ele tem um prazo de 30 dias para efetivamente entrar com essa ação de improbidade, tá bom? Então, essas medidas cautelares podem ser solicitadas de maneira autônoma e antecedente em ações próprias, e aí, neste caso, o prazo para a propositura da ação de improbidade será de 30 dias a contar da efetivação da cautelar requerida, portanto, não é da solicitação, é a contar da efetivação da cautelar que foi requerida, sempre nos mesmos autos processuais, tá bom? Então, a gente vai ter aí essa junção dessas ações, digamos assim, porque a gente vai ter, na verdade, uma única, mas que houve uma ação autônoma que solicita, que requer essa medida cautelar. Uma vez que ela seja concedida, tem o Ministério Público, uma vez que, portanto, seja efetivada essa cautelar, tem o Ministério Público o prazo de 30 dias para ingressar a ação de improbidade, tá bom? Conforme artigo 17 da Lei de Improbidade, combinado com artigos 305 e 309 do Código de Processo Civil, tá bom? Anotem também, porque a gente tem essa complementação do Código de Processo Civil, a complementação do próprio Código Civil, quando eu falei sobre sequestro, e temos aqui, óbvio, que é a cereja do bolo, né, que é a protagonista da nossa aula de hoje, a própria Lei de Improbidade, que traz para a gente todas as informações que a gente precisa relacionada à temática, claro, necessitando aí de algumas complementações, que são as que a gente está trazendo, na aula de hoje, complementações doutrinárias e compreensões dos tribunais, conforme eu anunciei no comecinho da nossa aula, tá? Vamos seguindo e já agora caminhando para a finalização da nossa aula de improbidade administrativa, temos os pedidos nas ações de improbidade. Quais os pedidos que podem ser feitos, né, nessa ação de improbidade? O pedido principal da ação de improbidade é a aplicação das sanções previstas em lei, tá? Lá no artigo 12 da Lei de Improbidade. Mesmo que não tenha expressamente previsto na inicial, perdão, não esteja expressamente previsto. Deixa eu beber uma água, que agora entalou. Mesmo que não esteja expressamente previsto na inicial, este é o pedido principal de uma ação de improbidade: a aplicação das sanções previstas em lei. Então,
Mesmo que não esteja expressamente previsto, o STJ entende que nas ações de improbidade, o juiz julga, quando o juiz, né, o magistrado, ele recebe aquela petição inicial, ele julga os fatos e não os pedidos. Daí porque, ainda que não esteja expressamente previsto ali a solicitação da aplicação da sanção, ainda que não esteja, este será o pedido principal de uma ação de improbidade, é a compreensão do STJ, porque considera que o magistrado ele está ali julgando fatos e não pedidos, certo? Bom, uma outra informação importante também relacionada a esses pedidos, e mais do que aos pedidos, né, mas a extensão das sanções, já que eu estou aqui considerando que o pedido principal da ação de improbidade é a aplicação da sanção, um ponto que é importante a gente destacar aqui é a extensão dessa sanção, tá? Em caso de morte do agente, em caso de morte daquele que está sendo processado na ação de improbidade, as sanções, claro, né, de natureza pecuniária, se estendem aos herdeiros, tá? E sucessores, mas, claro, mais uma vez, até o limite da herança transmitida, o limite do espólio, tá? Então, temos que, quando a gente fala sobre pedido principal de ação de probidade, que é a aplicação de sanções, a gente traz aí agora esse gancho para a extensão dessas sanções, e eu estou dizendo a vocês que, em caso de morte daquele que está sendo processado, as sanções de natureza pecuniária, elas se estendem, devem se estender aos herdeiros e sucessores até o limite da herança que é transmitida, tá bom? Que virá a ser transmitida. Outro ponto importante que precisa ser acrescentado em relação a esses pedidos é que poderá ser proposta a ação de improbidade mesmo, vejam bem, mesmo quando já aprovadas as contas pelo Tribunal de Contas respectivo, porque veja que são instâncias autônomas. O Tribunal de Contas ele vai fazer uma análise administrativa. Então, ainda que, digamos que ele analise as contas daquele ano de determinado gestor e ele aprove aquelas contas, isso não vincula e isso não impede que essa ação de improbidade ela seja proposta, porque são instâncias autônomas, instâncias aí que, portanto, não dependem do caminhar uma da outra para que elas ocorram. Então, para além disso, né, para além de não depender dessa autonomia, esse fato de que, ainda que essa conta tenha sido aprovada pelo Tribunal de Contas respectivo, seja do município, do estado ou da União, ainda que aprovada, isso não impede a propositura da ação de improbidade. Claro que isso pode ser, talvez, um bom argumento de defesa para aquele que está sendo processado, mas não impede de forma alguma a propositura dessa ação de improbidade. Uma outra informação importante que a gente que está prevista também no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, é que está proibida a propositura de transação, acordo ou conciliação nesse tipo de ação, tá? Não se admite, inclusive, a celebração de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Então, existe lá a previsão expressa, onde há a proibição de propositura de transação, de acordo ou conciliação nessas ações de improbidade, sendo proibida, inclusive, a celebração de termo de ajustamento de conduta, né, conhecido como TAC, TAC. E ainda, também como consideração importante relacionada aqui a esses pedidos e barra sanções, né, já que a gente já sabe aqui que esse pedido principal será sempre a aplicação dessas sanções, temos que a perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos somente se podem ser efetivados após o trânsito em julgado. Nós temos aí, enquanto cautelar, vimos a possibilidade de um afastamento, né, cautelar, sem inclusive um prazo máximo. É possível esse afastamento cautelar, mas a perda da função propriamente, né, ou a suspensão dos direitos políticos, somente se efetiva, claro, após o trânsito em julgado desta ação. E, por fim, nós vamos falar sobre a prescrição. Na prescrição dessas ações de improbidade, conforme o artigo 23 da lei, tá? E aqui a gente tem algumas especificidades relacionadas a essa prescrição, que é importante que vocês também tenham em mente. Vamos lá.
Se o requerente, né, se o requerido for detentor de cargo em comissão, se o réu for um detentor de cargo em comissão, função de confiança ou de mandato eletivo, como é que ocorre essa prescrição? O prazo prescricional será de 5 anos, mas 5 anos contados de quê? Aí vejam, ó, uma informação aqui importantíssima. 5 anos a contar não do ato, certo? Cometido, e também não de quando a administração tomou conhecimento, mas a contar do término do exercício dessa função de confiança ou mandato. Então, veja que eu tenho aí um lastro temporal imenso, né? Imenso não, mas eu tenho um lastro temporal suficiente para a verificação disso. Porque nós sabemos que, eventualmente, uma vez que ele ainda esteja naquele cargo, uma vez que ele ainda esteja ocupando aquele cargo em comissão ou mandato eletivo, ele pode, eventualmente, interferir para que não seja descoberta determinados atos que ele cometeu. E aí, nesse caso aqui, o que é que diz o artigo 23? A prescrição ela é contada, você tem essa prescrição de 5 anos, mas contado a partir do término do exercício desse mandato daquele que exerce, né, um cargo, que é detentor de um cargo em comissão, de uma função de confiança ou de um mandato eletivo. Por outro lado, temos que se o réu ele é um servidor público que exerce um cargo efetivo, o prazo prescricional é o mesmo previsto no Estatuto de Servidores Públicos para aquelas ações das quais podem derivar demissão, né? Para aquelas infrações que são puníveis com demissão. A gente tem que, no âmbito federal, esse prazo é de 5 anos. Aí sim, nós temos 5 anos a contar do conhecimento da infração pela administração pública. Então, veja que eu tenho aí pontos de partida, eu tenho o mesmo prazo de 5 anos, mas eu tenho pontos de partida diferentes. E para a doutrina majoritária, a ação de ressarcimento ao erário por danos causados por atos de improbidade e ilícitos penais é imprescritível, tá? Que é o entendimento seguido pelo STF, desde que a conduta seja dolosa. Aí anota o recurso extraordinário 669069. E aí nós temos aqui informações nesse. É um conteúdo que eu sugiro que vocês leiam, porque traz para a gente informações importantes, enfim, né? Não só acerca de improbidade, acerca de prescrição, mas de direito administrativo como um todo. E ainda, quanto aos particulares, a lei é silente, portanto, ela não traz para a gente, né, no que diz respeito aos particulares, esse prazo prescricional, mas o entendimento majoritário é de que a prescrição para aplicação da penalidade é a mesma prevista para o agente público que atuou em concurso, porque lembrem que esse particular não pode atuar sozinho, ele não vai ser processado jamais sozinho pela improbidade, ele precisa de um agente público, seja para se beneficiar do ato do agente, seja para concorrer com ele neste ato. Então, o entendimento majoritário é que o prazo será o mesmo que é aquele prazo previsto para o agente público que atuou em concurso com o particular. Nesse sentido, inclusive, nós temos a súmula 634 do STJ. E, por fim, em relação às entidades privadas que recebem benefício fiscal ou aquelas, né, que o dinheiro público concorre com pelo menos 50% da formação de capital, conforme nós vimos lá, quando tratamos lá no artigo 1º da Lei de Improbidade, o prazo prescricional é de 5 anos, mas aqui eu tenho uma outra contagem, um outro ponto de partida, que é contados da apresentação final da prestação de contas à administração pública, tá bom? Bom, a gente chegou aqui agora ao fim do nosso bloco 2 e da nossa aula de improbidade administrativa. Mais uma vez, sugiro que vocês façam a leitura dessa legislação, que é importantíssima. Faça aí agora, a partir dessas primeiras considerações que vocês tiveram já acesso, né? Uma outra leitura complementar, façam agora, não deixem para amanhã, façam agora para a gente conseguir, para que vocês consigam fixar bem esse conteúdo. E mais uma vez, como eu sempre deixo como dica, respondam a questões de concurso sobre essa temática, porque é a forma mais eficiente de fixar o conteúdo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.